Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Carolina Carvalho. Seja bem-vindo ao Maternar Azul. O ano letivo está começando, né? E agora? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Esse vídeo hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre como é o começo do ano letivo. Pelo menos para mim. Eu quero falar um pouquinho sobre adaptação escolar, sobre o PEI e sobre o que eu costumo solicitar na primeira reunião com a gestão escolar, né? A minha primeira reunião com a coordenadora, a diretora, a professora, cuidadora, caso haja. O meu filho está indo para o 4º ano do ensino fundamental 1. Então, a questão da adaptação, como ele está nessa mesma escola desde o 1º ano do fundamental, não é uma questão tão grande. Ele vai sentir falta de alguns amigos, ele vai dar aquela estranhada na professora, devido à rigidez cognitiva, mas são coisas que a gente consegue gerir, né? São coisas que eu consigo gerir como mãe. O que eu não vou conseguir gerir sozinha e o PEI? E as ajudas que foram solicitadas pelo médico? Os apoios, os acompanhamentos, como é que vai ser? Eu vou falar rapidinho aqui o que eu costumo pedir nessa primeira reunião e o que eu costumo levar. Né? Porque eles têm os direitos, mas também temos os nossos deveres. E para que esses direitos sejam cumpridos e com muita luta, nós temos o dever de fazer a solicitação com laudo em mão. Como assim? Todo ano, mesmo ele estando na mesma escola, eu levo o laudo da neuro, a avaliação neuropsicológica dele, todas as solicitações que a neuro fez, os laudos anteriores, os laudos da clínica onde ele faz as terapias. O que eu costumo solicitar? A cuidadora, a monitora, eu já solicito nessa reunião. Vou pedir mais uma vez esse ano a professora de apoio. O ano passado eu não consegui. Mas como ele estuda numa escola municipal, como houve troca de prefeito, esse ano eu vou solicitar na Secretaria de Educação. Porque com a troca de prefeito, é feita toda a troca, né? Da secretária de Educação, ou secretário de Educação. Tem ali uma dança das cadeiras lá dentro. Então eu vou solicitar novamente a professora de apoio. E o PEI? O que é o PEI? Vamos lá. Eu vou falar aqui rapidamente o que é o PEI, né? Tem as mães que sabem, tem as mães que ainda não sabem, porque o diagnóstico é muito novo. O PEI é a sigla de Plano Educacional Individualizado. Ele é um documento crucial no âmbito da educação especial, especialmente para estudantes com transtorno do espectro autista. Só um adendo. O PEI, ele não é exclusivamente para as crianças para os estudantes com transtorno do espectro do autista. São para todas as crianças com alguma necessidade educacional especial. Como assim? Para crianças com paralisia cerebral, algum tipo de deficiência física, para crianças surdas, para crianças cegas, toda e qualquer criança que seja considerada parte da inclusão, né? Ou da educação especial. Eu prefiro falar da inclusão porque eu sou educadora, eu sou pedagoga formada pela Universidade Metodista de São Paulo e eu consigo diferenciar a educação especial da educação inclusiva. Como assim? A educação especial é quando precisa-se ali de um ambiente todo estruturado para que essa criança tenha e consiga exercer o seu direito à educação. Quais são esses casos, Carolina? Quando a criança é cega, ela vai precisar do material dela todo em braille, ela vai precisar ser alfabetizada em braille, e isso requer uma estrutura maior do que uma sala de aula regular.
Isso requer um profissional especializado para fazer isso. Quando a criança é surda, vai requerer também uma adaptação de material maior, vai requerer uma educadora que tenha fluência em Libras para que essa criança consiga ser alfabetizada em Libras dentro do ambiente escolar. No caso da criança com transtorno do espectro do autismo, essa necessidade escolar, ela pode estar tanto dentro da inclusão como dentro da educação especial. Por quê? Uma criança com nível de suporte 1, que conseguiu com muito esforço, porque requer um esforço muito grande, ter sido alfabetizada dentro da escola regular, com sucesso, por uma pedagoga, sem uma pós-graduação em educação especial ou em autismo, já é um sucesso imenso, imenso. Mas tem aquela criança também autista que vai requerer um suporte muito maior. Por ela ser não verbal, ela vai precisar que se use a comunicação alternativa aumentativa, para que ela consiga de fato se enquadrar ali. Ela vai precisar de uma professora que tenha conhecimentos profundos em TEA, em ferramentas, uma pós-graduação em educação especial, ou em psicopedagogia, ou em neuropsicopedagogia. Ela vai precisar de um suporte maior. Quando essa criança ela é não verbal e tem um nível 3, e ela tem muita estereotipia e causa muito desconforto para ela estar dentro de uma escola regular, ela vai necessitar de ir para uma escola de educação especial. Para que nessa escola ela seja assistida em salas com crianças que também tenham necessidades especiais, para que ela consiga ali, com os seus pares, com outras crianças, ir desenvolvendo habilidades, onde todas essas crianças vão somar porque elas estão aprendendo juntas. Mas Carolina, você está querendo dizer que a criança não deve estar na escola regular? Não. É muito importante que todas as crianças estejam dentro da escola regular. Todas elas. É direito de todas elas. Da criança típica, da criança autista, da criança com TOD, da criança com TEI, da criança com PC, paralisia infantil, da criança com deficiência física, da criança com DI. Só que nós, enquanto pais, também temos que pesar. Estar dentro de uma escola regular vai ser benéfico para ele? Vai ajudar ele a aprender habilidades? Eu ouvi hoje o depoimento de uma mãezinha que tem 2 filhos autistas, um de nível 1, um de nível 3. E ela conta a experiência dela. Como foi muito difícil ela ter conseguido uma vaga numa escola de educação especial, mas como mudou a vida daquela criança. Porque ela teve as suas necessidades de fato atendidas. Num ambiente que de fato ele conseguiu desenvolver habilidades. E dentro de uma escola regular ele não conseguiu. Então eu acho sim que todas as crianças devem estar na escola regular, mas que enquanto pais devemos entender essa criança, ela tem o direito de estar numa escola regular, mas talvez se ela estiver numa escola de educação especial não vai ser benéfico para ela? Não vai ser muito melhor para ela? Para a qualidade de vida dela? Para que ela aprenda e desenvolva habilidades? Para que ela tenha a assistência que ela de fato merece e precisa? Fechando aqui a diferença entre educação inclusiva e educação especial, a escola regular, ela vai promover uma educação inclusiva. A escola de educação especial, ela vai dar de fato uma educação especial adaptada somente para aquela criança, para a necessidade daquela criança. E dentro de sala de aula terão outras crianças também com necessidades especiais. Vamos para o PEI, para o vídeo não ficar muito longo. O que é o PEI? A sigla PEI.
Plano Educacional Individualizado é um documento crucial no âmbito da educação especial, especialmente para estudantes com transtorno do espectro do autismo. O PEI atua como um guia personalizado, definindo estratégias e ações para garantir o pleno acesso à educação e ao desenvolvimento integral do aluno com TEA, em consonância com as suas necessidades individuais. Hoje eu vou falar só sobre o PEI. Um outro dia eu gravo um outro vídeo para falar sobre o PTI, Plano Terapêutico Individual. Isso é feito pelas clínicas que assistem essas crianças, quando a criança consegue de fato ser assistida por uma clínica, por uma equipe multidisciplinar. Por que o autista deve ter um PEI? Porque o PEI ele vai adaptar o currículo, ele vai criar estratégias de ensino às necessidades específicas daquele aluno, levando em consideração os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, o seu interesse e o seu estilo de aprendizagem. Isso vai permitir que o aluno aprenda de forma mais eficaz e consiga fixar o conhecimento. O PEI vai garantir que o aluno autista tenha acesso a todos os recursos e suportes necessários para que ele participe plenamente da vida escolar, em igualdade de condição com os demais alunos. Isso vai incluir adaptação curricular, adaptação do ambiente físico da escola, adaptação de materiais didáticos e tecnologias assistivas e o apoio profissional especializado. A professora de educação especial, né? O progresso e o desenvolvimento do PEI. O PEI vai definir as metas e objetivos individuais para o aluno, com base nas suas necessidades e nas suas habilidades. Ele vai fazer um monitoramento regular do progresso do aluno, permite que o aluno seja ajustado que o plano seja ajustado conforme é necessário, garantindo que ele esteja sempre aprendendo e se desenvolvendo. O PEI ele vai facilitar a comunicação entre a equipe escolar e a família do aluno. Por isso é importante, nessa primeira reunião com a gestão escolar, que se fale do PEI, que se pergunte sobre o PEI, que peça o PEI, porque o PEI é direito da criança. Agora, o parecer da CNE/CP 50/2023, ele diz que o plano educacional individualizado é um direito de todos os alunos com deficiência, consonante à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. E que alunos podem ter direito ao PEI? Alunos com deficiência física, sensorial, intelectual, múltipla ou transtorno do espectro do autismo. Alunos com altas habilidades, superdotação. Alunos com transtorno e déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. E alunos com necessidades educacionais especiais. Dentro desse aluno com necessidades educacionais especiais, vão entrar os alunos surdos e os alunos cegos. O PEI ele é assistido por leis, tá? A lei número 13.146/15 e a lei 12.764/12. Elas dizem assim: incumbe ao poder público assegurar e criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Planejamento de estudo de caso, elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. O que isso quer dizer, Carolina? Que é dever do poder público criar esse PEI, fazer a elaboração, fazer um planejamento de estudo de caso dessa criança, organizar recursos, que quer dizer adaptação de materiais para essa criança, serviços de acessibilidade, disponibilização e usabilidade, acessibilidade, para que todas as crianças consigam ter livre acesso à escola,
de maneira estrutural, para que a escola tenha rampa para as crianças com necessidade especiais para se locomover, crianças cadeirantes, no caso, crianças que fazem uso da cadeira de roda. A disponibilização, ter ali recursos humanos também. O que seria recurso humano? Ter uma cuidadora, para que essa criança consiga se locomover, para que essa criança consiga ter a higiene dela, que essa criança consiga fazer a alimentação dela, para que essa criança consiga usar a escola. A usabilidade é isso. Essa criança conseguir fazer parte da escola como todas as outras. E recursos de tecnologia assistiva. É que a escola use também, por exemplo, para as crianças não verbais, a comunicação alternativa aumentativa. Seja por cards, seja por tablet, mas para que essa criança para que essa escola dê a essa criança a oportunidade dela pertencer. E a comunicação está muito inclusa nisso. E para as crianças com TDAH também, a Lei 2630/2021. Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. O que o MEC? Quais são as normativas do MEC, Ministério da Educação? As normas do Ministério da Educação sobre o Plano Educacional Individualizado estão definidas no parecer CNE/CP número 50/2023. O parecer estabelece as diretrizes para que a elaboração, implementação e avaliação do PEI para alunos com transtorno do espectro do autismo. Então, este é o PEI. As nossas crianças têm direito e é dever da escola fazer esse PEI. O que um PEI deve conter? Carolina, qual é a estrutura de um PEI? O PEI deve ter a identificação do aluno, nome, data de nascimento, nível de ensino, rede de ensino, unidade escolar, os dados da família responsável legal por essa criança. Dados do diagnóstico, descrição do diagnóstico, as características, o nível de suporte necessário para essa criança, histórico de intervenções e resultados. Objetivos e metas. A definição de objetivos educacionais específicos e mensuráveis, considerando o desenvolvimento individual do aluno em diferentes áreas como comunicação, interação social, comportamento e aprendizagem. O mais importante, essas metas para cada objetivo devem ter prazos e indicadores de sucesso. Como assim? No bimestre, que começou em tal mês e acabou em tal mês, as metas são essas, houve sucesso nessas metas, não houve sucesso. Havendo sucesso, vamos passar para a próxima. Não havendo sucesso, vamos criar outra estratégia para que essas metas sejam alcançadas. É preciso também que tenha avaliação e monitoramento, né, que seriam ali metas e objetivos, prazos e indicadores de sucesso. E é muito importante também a participação da família na criação desse PEI. Mas Carolina, eu não sou pedagoga, como é que eu vou participar? Mas você é mãe dessa criança, você está com ela o tempo todo. É nessa reunião com a gestão que você vai falar, olha, o meu filho em casa, ele já tem essas habilidades. Professora, tá bom, vamos criar alguma coisa que a gente consiga usar as habilidades que ele já tem. Vamos unir ali o aprendizado das habilidades pedagógicas com as habilidades que ele tem para a vida, no comportamental, no social, na interação, na comunicação. Vamos usar tudo isso para criar ali um currículo adaptado para ele. Então, é muito importante que haja, assim, o PEI, que a família participe do PEI, para que essa criança seja devidamente assistida. É importante também, para que a gente saiba que esse PEI está sendo cumprido, que em toda reunião escolar, essas reuniões trimestrais, na escola do meu filho é trimestral, nas reuniões trimestrais, quando vem um portfólio do que a criança fez, do que a criança não fez, quais são os objetivos que ela alcançou, os que ela ainda não alcançou,
As crianças da educação inclusiva, fora o portfólio que a professora manda, o que ela conseguiu desenvolver, precisa vir também o portfólio e o relatório da professora do AEE. O que é o AEE? É o atendimento educacional especializado. O PEI, ele vai ser feito juntamente com essa professora do AEE, a professora titular, para que tudo seja ali alinhado. E na hora do atendimento especial, educacional especializado, a professora do AE consiga desenvolver as habilidades e reforçar a fixação das habilidades que essa criança ainda precisa aprender. Onde nós estávamos. Então é muito importante. E uma solicitação também, que eu acho importantíssima, que eu sempre faço. Toda reunião que vocês forem fazer com a gestão, reunião individual, você, a professora do seu filho, a coordenadora, a diretora, peçam uma ata dessa reunião. Peçam por escrito tudo que foi conversado ali, tudo que você solicitou, e peçam um prazo para a sua solicitação. É muito importante isso também. Por quê? Caso você precise recorrer judicialmente, você tem ali todas as provas que você foi atrás, que você pediu, que você conversou, que foi estipulado um prazo e que esse prazo não foi cumprido. Nós, como mães atípicas, sabendo que tudo que a gente conquista é a base de muita luta. Muita luta. Então, a gente já precisa estar preparada. Mesmo que a gente não use, mas a gente precisa estar preparada. Se tiverem alguma dúvida referente ao PEI, de como fazer o PEI, se você é mãe, se você é educadora, se você tem dúvidas de como fazer um PEI, deixe nos comentários. Se você precisa de auxílio para fazer um PEI, me procura através do e-mail maternarazuloficial@gmail.com. Vamos ver aí como que a gente consegue te ajudar a fazer esse PEI para o seu aluno, para a sua escola, para o seu filho. Como eu disse, eu costumo fazer o PEI do meu filho em casa, eu sou educadora. Quando eu chego na reunião, eu converso. Geralmente essa reunião é feita depois que essa professora avalia essa criança quando ela chega. E não é só a criança autista não, são todas as crianças. Todo início de ano letivo, a professora vai dar atividades avaliativas para ver o que essa criança aprendeu, o que ela conseguiu reter dessa aprendizagem e de onde ela pode partir. Então, quando você for conversar com a professora, essa avaliação, supostamente, já tem que estar pronta. Ela já tem que saber de onde ela vai partir. Para dar início, né, ao currículo nessa sala de aula para esses alunos. Então, eu já faço, eu sei mais ou menos onde ele está, o que ele precisa, o que ele necessita aprender nessa fase. O que a BNCC pede para um quarto ano do ensino fundamental, quais são as habilidades a serem desenvolvidas, quais são as habilidades a serem aprendidas. E a gente coloca ali em conjunto, na construção desse PEI. Como assim? Por exemplo, o meu filho tem muita dificuldade com letra cursiva. Ele não consegue ler e nem escrever letra cursiva. Mas ele já está alfabetizado, ele lê muito bem, ele entende tudo que ele lê em letra bastão. O que é a letra bastão, Carolina? A letrinha do computador? A letrinha dos jornais, revistas e livros? Essa é a letra bastão. Essa é a letra que eles vão usar pro resto da vida. Principalmente no mundo de hoje tão tecnológico, onde fora do ambiente escolar pouco se usa papel e caneta. Mas é importante sim que eles aprendam sobre... Se a professora insistir que ele use a letra... não use a letra bastão, vai dar uma atrasada. Porque ele não vai conseguir. Então, adaptação de currículo para o Felipe. Sempre letra bastão, nunca letra cursiva. Avaliações. Metade oral, metade escrita.
porque ele tem muita falha no processamento auditivo central. Então, ele entende o que você está falando, ele sabe o que você está falando, mas se você fizer um ditado para ele, a hora que ele for escrever, ele vai escrever conforme ele ouviu, não conforme a gente falou. Então, vai ter muita troca de letra. Ele sabe o que se escreve, como se escreve, mas na hora de um ditado, ele vai trocar. Então, é preciso ali uma intervenção terapêutica, que ele já tem, ele faz fono, mas é preciso também uma adaptação curricular. Porque na hora de uma avaliação, principalmente no 4º ano, leva-se muito em conta ortografia, gramática. E pela forma que ele fala, é notório que ele sabe como se falam as palavras, plurais, consoantes, coletivos, isso tudo. Mas na hora de escrever, se ele não tiver copiado, para ele ter certeza que aquilo é, ele vai escrever do jeitinho que ele ouviu. Então, são tipos de adaptação que são necessários fazer. Isso no caso do meu filho. Cada criança vai ter a sua adaptação, né? Por isso, do plano educacional individualizado, porque cada um vai ter a sua necessidade. Dúvidas, deixe nos comentários. Se for uma dúvida muito específica, envie e-mail. Será um prazer responder o e-mail de vocês, será um prazer responder os comentários com as dúvidas de vocês. E espero que esse vídeo tenha, assim, elucidado um pouquinho como é o começo do ano letivo. Esse vídeo foi bacana pra mim, pra eu dizer um pouco de como foi o ano letivo, do que eu costumo fazer, das coisas que funcionam pra mim. Pode ser que funcione com você, pode ser que não funcione, né? Cada escola é uma escola. Cada contexto de vida é um contexto de vida. O meu filho estuda numa escola municipal, então tem que se brigar muito para eu conseguir as coisas. E a forma que eu tenho conseguido é fazendo isso. Levando meu caderninho na reunião, pedindo ata da reunião, pedindo PEI, construindo PEI junto, para que meu filho seja plenamente atendido. Então, até a próxima.